A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participa hoje em Nova Lima, na Grande BH, da inauguração de uma fábrica que vai retomar a produção de insulina no Brasil. Por isso, a gente recebe ela ao vivo aqui no nosso estúdio para detalhar esse e outros assuntos. Bom dia, ministra. Bem-vinda à Rádio Itatiaia. Bom dia, Kátia, a você e a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. É um prazer tê-la aqui, ministra. A entrevista será feita então, pela nossa equipe aqui por mim, Eustáquio Ramos, e também o nosso colega do Digital, Marcelo da Fonseca. Bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Ministra, a gente quer inicialmente detalhar a inauguração dessa fábrica em Nova Lima. Qual que é a principal contribuição para o tratamento do diabetes no Brasil com a inauguração dessa fábrica em relação a custos, tecnologia, enfim, o tratamento de quem sofre com diabetes? A principal contribuição é nós termos garantida no Brasil essa produção da insulina depois de 23 anos. E é um momento importante porque, com isso, nós garantimos que não haja interrupção no acesso, que o Brasil não fique dependente dessas compras, além da importação implicar mais custos. E, nesse processo, garantir a produção de 80%, pelo menos, da insulina no país e poder alcançar toda a população, né? Porque é possível ir além desses 80%. Então, é um fato muito importante, mostrando essa ligação da ciência e tecnologia com a produção industrial e mostrando também a importância de uma política pública. Por isso, nós estamos aqui na fábrica, que houve uma política desde o segundo governo Lula de parceria de desenvolvimento produtivo que faz a associação de laboratórios com a compra pelo SUS, garantindo assim que os medicamentos cheguem à população e o fortalecimento da capacidade nacional. Por isso é tão importante. E isso vai significar, ministra, redução de custos para o poder público e maior disponibilidade, maior facilidade de acesso à insulina? Com certeza significa uma redução de custos. O que nós vimos desde o momento em que se encerraram as atividades da Biobras, que foi criada em 75, as atividades foram suspensas em 2001, foi justamente esse aumento de custos, né? E com essa produção nacional se consegue economia, se garante essa produção. Vamos lembrar o que aconteceu com a Covid, né? Que ficamos tão vulneráveis, dependendo de importação. E, com isso, também garantimos essa qualidade do tratamento das pessoas com diabetes. Então, acho que é um fato muito importante. Bom dia, ministra. Falando da saúde no país de forma mais geral, a gente tem reparado nos últimos tempos um aumento das filas nas UPAs, né? Aqui na região metropolitana mesmo de Belo Horizonte está tendo muito problema. O governo federal detectou algum problema nessas filas, nessa longa espera das UPAs? Tem alguma coisa que o governo federal pode fazer para auxiliar os municípios? O Ministério da Saúde trabalha junto com estados e municípios, buscando exatamente melhorar esse serviço de saúde. Trabalhamos num programa de redução de filas para a cirurgia, de redução de tempo de espera para exames também. E no caso das UPAs, em parte esse problema é devido às doenças respiratórias, não é, que são muito frequentes nesse momento. Então, temos trabalhado para a melhoria desse atendimento à população. Ministra, e já pegando o gancho aí dessas filas em UPAs, filas também na nossa farmácia de Minas, né? Um medicamento, por exemplo, está em falta já há pelo menos 4 meses. Há relatos de pacientes da falta de outros medicamentos. Aqui a Secretaria Estadual de Saúde sempre atribui que o fornecimento é pelo Ministério da Saúde. O que tem acontecido e como resolver esse problema? Olha, o Ministério da Saúde ampliou os valores para assistência farmacêutica esse ano e trabalhamos sempre junto com as secretarias estaduais de saúde para verificar qualquer tipo de desabastecimento e poder suprir essa necessidade. Então, sempre que é identificada qualquer falta de medicamento, nós buscamos suprir para esse atendimento. Mas recentemente houve algum problema específico com o fornecedor, medicamento que venha do exterior? Eventualmente há problemas em relação a essa importação, falta de medicamentos.
mas eles têm sido corrigidos e tem sido normalizado esse acesso. Ministro, agora falando de vacinação, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a dengue para evitar desperdício de doses que vão vencer. Minas Gerais não aderiu porque as doses vencem só em junho. Existe a possibilidade de novas remessas, possibilitar que a vacinação seja de fato ampliada para outros grupos? Nesse momento, nós estamos priorizando as vacinas com vencimento e tem sido um esforço muito grande do Ministério da Saúde para que não haja perda dessas vacinas e também dos estados e municípios. E tem se intensificado essa vacinação. E com relação ao recebimento de mais doses ou ampliação da faixa, nesse momento nós mantemos aquela programação inicial. O que nós estamos priorizando é que mais municípios tenham acesso a essas vacinas. E agora, mais 265 municípios de estados, alguns estados que ainda não estavam recebendo, a exemplo do Rio Grande do Sul, passaram a receber, então, as doses nesse momento. Em relação à vacinação contra a gripe, tem dose para toda a população? Em relação à vacinação contra a gripe, tem dose para toda a população. Eu aproveito para intensificar a mensagem que as pessoas se vacinem, né? Nós garantimos, é uma política do governo federal, garantir sempre, né, em tempo, a vacinação, e é muito importante para nos protegermos ainda mais nesse período em que aumentam as doenças respiratórias. Ministra, ainda sobre a vacinação, né? A gente sabe que a dengue, ela vem em ciclos, né? Assim, é possível prever até quando vem um pouco uns ciclos mais altos. Faltou antecipar um pouco essa vacinação? Faltou talvez ter mais vacinas disponíveis na avaliação da senhora e do governo federal? Olha, a vacina, ela é uma novidade e, como eu tenho dito, é uma medida muito importante a médio prazo. A vacina foi aprovada no ano passado e incorporada pelo SUS. Nós somos o primeiro país a incorporar essa vacina no sistema público. Outros países têm feito só para viajantes. E todo o nosso plano foi para começar essa vacinação e progressivamente ampliá-la. Estamos aguardando também a aprovação da vacina do Butantan, o que poderá se somar às 9 milhões de doses previstas para o próximo ano, e estamos trabalhando com a Fundação Oswaldo Cruz para ampliar, numa parceria com o Laboratório Takeda, a vacina hoje existente. Agora, lembrando sempre que as medidas de prevenção à dengue, 75% dos focos em casa, aqueles 10 minutos para fazermos o controle do foco dos mosquitos e a atenção para os sinais de alerta, dengue é uma doença que nós sabemos tratar e o Ministério da Saúde tem apoiado estados e municípios para que tenham uma melhor qualidade nesse atendimento. Ô, ministra, e vacina da Covid, vai ter todos os anos para toda a população a permanência da vacina da Covid no Programa Nacional de Imunizações? Neste momento, isso é avaliado anualmente pelo nosso Comitê Técnico Científico, mas no momento a indicação é essa, de ter a vacinação anual para os grupos que são definidos, são vários grupos que envolvem os idosos, as gestantes, profissionais de saúde, população quilombola, população em situação prisional, são esses vários grupos que vocês têm todo o detalhamento no site do Ministério da Saúde. Mas nós aguardamos também novas tecnologias que possam dar proteção mais prolongada. Então, a vacina é uma pauta de acesso ao SUS, que o Ministério da Saúde, o governo federal, é uma grande preocupação do presidente Lula, garante, mas, ao mesmo tempo, nós continuamos com incentivo para que novas vacinas possam ser usadas. Hoje se discute, por exemplo, uma vacina pan-coronavírus. Essa é a discussão em todo o mundo. E nós acompanhamos essa discussão e aquilo que representar a ciência e a tecnologia a favor do acesso da população, da condição de saúde das famílias brasileiras, nós estamos atentos sempre para antecipar e garantir. Ministra, falando um pouquinho de política agora. A gente sabe que a pasta da saúde é muito cobiçada no Congresso, é uma pasta que tem recursos muito vultuosos, liberação de emendas parlamentares, e nos últimos meses nós vimos uma verdadeira marcha de alguns grupos do Centrão criticando a senhora, até pedindo ao governo do presidente Lula uma substituição. Eu queria saber como que está a relação hoje
A senhora isso já está pacificado? A senhora já conseguiu ter uma interlocução maior com essas pontes no Congresso? Olha, eu faço interlocução com as lideranças de todos os partidos, da base do nosso governo, do presidente Lula, mesmo partidos da oposição, porque a saúde ela tem essa característica. Nós temos que tratar com todos. Acabamos de, inclusive, editar uma portaria destinando recursos para 500 unidades básicas de saúde em todo o país. Não é? Então, a política da saúde é a política do SUS, ela é republicana, ela tem que ser para fortalecer a saúde da população. E a minha relação com o Congresso é uma relação de diálogo, de defesa dos interesses. Então, eu mesma tenho reunião com bancadas dos estados ou de partidos específicos e coloco as demandas da saúde. É isso que eu tenho feito. Então, a questão da política eu trato nos marcos de uma visão de democracia, de república e de defesa do SUS. Mas agora, essa questão ela está sanada, por exemplo, com o presidente Lula. A senhora tratou desse assunto com ele recentemente? É como se no momento a situação estivesse apaziguada? Eu trato quase semanalmente com o presidente Lula dos pontos principais da pasta. E o presidente Lula, em público, tem manifestado a sua convicção que a saúde está no rumo certo e que é importante fortalecer essa política. Ministra, agora incomoda a senhora, que é um quadro técnico, né, do governo, incomoda um pouco, né, ver essa articulação dos deputados que tem muito mais interesses políticos do que exclusivamente técnicos, né, principalmente voltado para a saúde? Eu não vejo a vida assim entre técnico versus político, nunca vi. Eu sou uma pesquisadora, com 37 anos na saúde pública e particularmente na gestão da Fiocruz, eu lidei com o atual presidente da Câmara, que já era, né, a liderança da Câmara, o deputado Arthur Lira, lidei com senadores, na época o senador Alcolumbre, que estava no Senado, muito particularmente, deputados de todos os partidos que me perguntavam aquilo que o Ministério da Saúde não dizia, né, o que fazer frente à Covid. Então, eu tenho assim, uma longa experiência desse tipo de relação. Claro que o governo federal nos coloca num outro desafio e que eu busco cumprir com esse meu papel, tendo clareza do que nós estamos fazendo, né, garantir um fortalecimento do SUS para a qualidade de saúde da população, retomando programas como farmácia popular, ampliando mais médicos, que chega agora a 25 mil médicos no território do país. Então, é o trabalho do SUS, é assim que eu acredito, e a única coisa que eu posso dizer que me incomoda é poder divulgar mais e melhor esse trabalho, porque para isso é importantíssimo a contribuição de vocês. Ô, ministra, em relação aos hospitais federais, tivemos substituição de integrantes do Ministério há cerca de 2 meses por causa de más condições de hospitais federais, especialmente no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que existem hospitais em outros estados. Como é que está a gestão neste momento dos hospitais federais? Sobre os hospitais federais, é importante dizer que há uma determinação do governo, do presidente Lula e minha, para que eles voltem a ser hospitais de excelência, mas plenamente atendendo a população do Rio de Janeiro com qualidade no SUS. Os hospitais federais do Rio de Janeiro, eles têm tido, nesse momento, continuando ações que fizemos no ano passado, intensificando essas ações, nós estamos trabalhando para corrigir problemas de desabastecimento de medicamentos, de condições de infraestrutura, de pessoal, né, incorporando 800 profissionais até este fim de mês de abril, trabalhando de todas as formas para reduzir tempo de espera, ampliar os atendimentos, o que nós temos feito. E trabalhando junto com a Fiocruz, a EBSER, que é a empresa dos hospitais universitários ligada ao MEC, trabalhando também junto além da EBSER, trabalhando com o Grupo Hospitalar Conceição, também vinculado ao Ministério da Saúde, para ter uma corrente mesmo que faça com que superemos esses problemas mais imediatos. E trabalhando soluções de longo prazo. Houve muitos momentos na história desses hospitais, são hospitais
que vem dos antigos institutos de aposentadoria e pensões, uma época pré-SUS, né? Então, hoje é muito importante que haja esse caminho pelo SUS. Então, estamos trabalhando junto com todas essas instituições, com muito apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro também nessas ações, muito diálogo com o Estado do Rio de Janeiro também, para que eles possam ser plenamente integrados. E substituições de pessoas fazem parte do processo de gestão e vejo isso com muita normalidade. Ministra da Saúde, Irísia Trindade, obrigada pela presença, pela visita ao estúdio do Jornal da Itatiaia. Bem-vinda a Minas Gerais. Até a próxima. Obrigada, Kátia. Até a próxima. Obrigada, Eustáquio. Obrigada, Marcelo. Bom dia para a senhora.